Fala, gênio! Vamos, bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de trigonometria. Gênio, hoje nós vamos falar do ciclo trigonométrico. Essa tem sido uma dificuldade tremenda na sua cabeça, né? Você nunca conseguiu entender essa coisa de ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico. Não se preocupa, gênio, porque hoje você vai aprender isso para nunca mais esquecer. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, gente, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, gente, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Aqui você aprende matemática mesmo. Bora, porque depois da vinheta a gente aprende um pouquinho mais. Então, vem! Gênio, hoje a nossa aula de trigonometria é sobre o ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico. Já quero deixar claro que essas duas palavras você pode encontrar na nomenclatura aí, nos livros, e o seu professor também pode usar uma delas ou eventualmente as duas. Elas são sinônimos, então você pode ver tanto círculo trigonométrico, como eu escrevi aqui, como círculo trigonométrico, beleza? Isso é uma representação trigonométrica e hoje você vai aprender o que significa isso. Tranquilo, gente? Antes da gente ir para o ciclo trigonométrico e entender o que é o ciclo trigonométrico, eu queria relembrar aqui um conceito que talvez vocês já tenham visto lá nas aulas de geometria, mas se não viram, não tem problema, nós vamos relembrar aqui. Só antes de eu entrar nesse conceito que é o círculo orientado, lembra que na aula anterior a essa, ou nas aulas anteriores, eu mostrei para você que as definições de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, elas são pobres, beleza? Pobre no sentido de que você não consegue calcular seno, cosseno e tangente para qualquer ângulo, beleza? Você teria que necessariamente construir um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo, ele está necessariamente fixo os ângulos agudos. Você tem um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos, eles só podem chegar a no máximo 90 graus, sem nunca chegar a 90 graus. Ou seja, você nunca conseguiria calcular seno, cosseno e tangente para ângulos maiores do que 90 graus, beleza? E aí, para a gente conseguir calcular seno, cosseno e tangente para ângulos fora dessa faixa de 0 a 90 graus, eu disse para vocês que a gente precisava, inicialmente, definir uma nova unidade de medida para ângulos. Unidade essa, que é o radiano. Nós fizemos isso na aula passada, beleza? Então nós estamos partindo desse ponto aí. Hoje, nós vamos começar falando aí do círculo orientado. O que é um círculo orientado, gênio? É o seguinte, eu basicamente desenhei uma circunferência, tranquilo? Qualquer circunferência. Essa circunferência, inclusive, tem um raio R, beleza? E vou escolher na minha circunferência qualquer ponto para ser a origem, beleza? Então, por exemplo, nessa circunferência aqui, ó, eu escolhi esse pontinho A aqui para ser a origem. Observa que quando eu estou falando de círculo orientado, eu já estou pensando aqui na geometria analítica. Beleza? Aonde nós escrevemos figuras, beleza? Aquelas mesmas figuras que nós tínhamos lá na geometria plana, nós agora conseguimos desenhar essas figuras e escrever equações para representar essas figuras, beleza? Isso normalmente os alunos aprendem lá no terceiro ano. Não vou aprofundar aqui, mas a gente precisa pelo menos dos rudimentos aqui, de entender se eu coloco um plano cartesiano, beleza? Ou seja, eu coloco no plano euclidiano duas retas que se cortam em um ângulo de 90 graus, aquele ponto de intersecção dessas duas retas eu chamo de origem do meu sistema de coordenadas. E aí, qualquer ponto do meu plano, ele agora passa a ter coordenadas, beleza? Igual lá naquele joguinho de batalha naval. Aqui embaixo eu tenho alguma playlist sobre geometria analítica. E aí, nessa playlist, eu aprofundo muito mais esses temas, beleza? Mas então, aqui, eu escolhi uma circunferência num plano cartesiano, aonde o centro da minha circunferência coincide com a origem do meu plano cartesiano, beleza? Para isso, com isso, na verdade,
eu consigo definir o que é um círculo orientado. Então, estou aqui com a minha circunferência. Nessa circunferência que tem como o centro a origem do meu sistema de coordenadas, eu escolho um outro ponto para ser a origem do meu círculo orientado. Beleza? Então aqui, nessa circunferência em particular, eu escolhi esse pontinho A aqui. Professor, você poderia ter escolhido outro ponto? Poderia ter escolhido qualquer outro ponto. Poderia ter escolhido esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Desde que esse ponto fizesse parte da minha circunferência, ou seja, estivesse aqui nessa linha, eu poderia escolher esse ponto. Como nós vamos falar do ciclo trigonométrico, nós normalmente escolhemos esse pontinho que está aqui, à direita do meu eixo Y. Beleza? Para essa circunferência aqui, ó, como ela tem um raio R, eu não sei quanto que vale esse R, é um raio R qualquer, esse meu ponto A vai ter coordenadas R no X, porque veja que ele está a uma distância R do meu eixo Y, e tem como coordenada Y o zero, beleza? Porque ele não tem nenhuma distância em relação ao meu eixo X, beleza? Lembrando lá das aulas de geometria analítica, como nós encontramos as coordenadas no ponto. Beleza, professor? Já vi que você colocou a circunferência, já vi que você escolheu um ponto, e agora então o que é esse tal desse círculo orientado? Agora é o seguinte, uma vez que eu tenho esse ponto aqui A, eu posso percorrer essa minha circunferência em duas direções, não posso? Eu posso percorrer essa minha circunferência no sentido anti-horário, beleza? Eu posso girar ao redor dessa circunferência no sentido anti-horário e posso também girar ao redor dessa circunferência no sentido horário. Tranquilo, gente? Show de bola. Nós definimos, e isso é uma convenção, não precisa ser dessa forma, não tem nenhum porquê específico para isso, mas nós, matemáticos, definimos o sentido de percurso anti-horário como sentido positivo e o sentido de percurso horário como o sentido negativo. De novo, isso é somente uma convenção. A partir desse sentido, gente, nós conseguimos calcular o ângulo. Concorda comigo? Na aula passada, eu te ensinei como calcular um ângulo em radiano, beleza? Então, uma vez que eu escolhi a minha circunferência, escolhi um ponto para ser a origem, eu posso percorrer qualquer arco aqui e conseguir, a partir desse arco que eu percorri nessa minha circunferência, eu consigo calcular um ângulo em radiano, beleza? Então, por exemplo, imagine que eu percorra aqui, vou pegar esse gizinho amarelo, imagine que eu percorra aqui, ó, no sentido anti-horário, lembrando, se eu percorrer no sentido anti-horário, eu vou dizer que o meu ângulo vai ser positivo, porque eu estou percorrendo a minha circunferência no sentido anti-horário. Se eu percorrer esse ângulo aqui no sentido horário, no sentido do relógio, eu vou dizer que esse ângulo está negativo. Então, imagine que eu saí aqui do meu ponto A e percorri aqui, ó, um arco de comprimento S. Beleza? Um arco de comprimento S. Eu sei que esse arco, ele determina um ângulo. Tranquilo? Um ângulo central aqui na minha circunferência. Um ângulo central aqui na minha circunferência. Esse ângulo central aqui, ó, eu vou chamar ele de θ. Nós já sabemos calcular esse ângulo. Como é que se calcula o ângulo em radiano? A gente viu na aula passada que a definição desse ângulo em radiano, esse θ aqui central aqui em radianos, quanto que ele vale? Ele vale o comprimento do arco, beleza? Dividido pelo raio da circunferência. Então, se essa minha circunferência tem raio R, o ângulo central θ aqui, em radianos, ele tem essa medida aqui, ó, S dividido por R, onde S é esse comprimento aqui do arco. Tranquilo? Como eu percorri esse ângulo no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário, esse ângulo aqui, ó, teria um mais aqui na frente. Tranquilo? Então, esse ângulo que eu estou vendo aqui, se a circunferência foi percorrida no sentido anti-horário, esse ângulo em radiano, ele seria positivo. E se eu percorresse esse mesmo arco aqui, professor, no sentido horário, beleza? Ou seja, no sentido do relógio. Veja que aqui eu fiz no sentido contrário ao sentido do relógio. Lembra se eu falei o contrário há um tempo atrás? Se eu falei, me desculpe, tá? Então, imagine que eu agora percorri esse mesmo arco aqui, ó, agora no sentido do relógio, ou seja, no sentido horário. Então, eu marquei aqui. Isso daqui também vai me definir um ângulo central aqui, um ângulo θ, concorda? Beleza, um ângulo θ, professor. Show de bola, tá aqui o meu ângulo θ.
Esse ângulo θ aqui, ele também pode ser medido em radiano. Como é que eu escrevo esse ângulo θ aqui em radiano? Esse ângulo θ em radiano, de novo, é o comprimento do arco, beleza? Dividido pelo raio da circunferência. Só que como eu percorrer esse meu arco no sentido horário, ou seja, no sentido do relógio, eu estou percorrendo o meu círculo orientado no sentido negativo. E, portanto, esse ângulo aqui, ó, ele seria um ângulo negativo. Beleza, gente? Então, isso daí é o círculo orientado. Tranquilo? Circunferência dessa forma aí. Show de bola. Com essa definição aqui, agora nós somos capazes de entender o que é o tal do ciclo trigonométrico ou o círculo trigonométrico, que tantos alunos têm dificuldade. Eu não sei porque tem dificuldade, porque é alguma coisa extremamente simples. Então preste atenção nessa parte da aula, porque isso é extremamente simples. Não é simples, não. É extremamente simples. Qualquer criança consegue entender isso. Vem comigo. Ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico, gente? Primeiro, ciclo trigonométrico é o seguinte. Eu vou escolher uma circunferência da mesma forma que eu escolhi aqui para fazer o círculo orientado, beleza? Vou escolher uma circunferência em que o centro do meu sistema de coordenadas é justamente... O centro não, na verdade. A origem do meu sistema de coordenadas coincide com o centro da minha circunferência. Inclusive, essa circunferência eu vou chamar ela de circunferência C. Igual aquela circunferência lá, o nome dela era C, essa daqui também, o nome dela é C, beleza? Só que essa circunferência que eu vou escolher aqui, ela é um pouquinho mais especial do que aquela lá. O que ela tem de especial? O raio dessa circunferência aqui é 1. Então, estou escolhendo uma circunferência cujo raio dela é igual a 1. Então, já vou escrever aqui, ó. O raio da minha circunferência é igual a 1. Show de bola, gente? Até agora, nada. Tranquilo? Vou escolher o mesmo ponto que eu escolhi anteriormente para ser a origem do meu círculo trigonométrico ou do meu ciclo trigonométrico. Então, esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de A, ele continua sendo a origem. Sendo ele a origem e sabendo que o raio dessa circunferência é 1, qual é, ou melhor, quais são as coordenadas desse meu ponto A? As coordenadas desse seu ponto A, professor, são 1 no eixo X, beleza? Porque no eixo X eu andei uma unidade, e 0 no eixo Y, porque eu não andei nada no eixo Y. Então, 0. Beleza. Essa daqui é a origem dos meus arcos, beleza? Igualzinho eu tinha anteriormente. Show de bola. Agora, da mesma forma que eu fiz nessa circunferência aqui, se eu andar no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário à rotação do relógio, eu vou chamar esse ângulo de ângulo positivo, beleza? E se eu andar no sentido a favor dos ponteiros do relógio, eu vou chamar esse ângulo de ângulo negativo. Tranquilo? Então, para eu desenhar um ângulo qualquer aqui nessa minha circunferência, por exemplo, se eu tiver esse ângulozinho aqui, eu só estou fazendo ele fraquinho porque eu já vou apagar. Se eu tiver esse ângulo aqui, ou seja, eu andei no sentido anti-horário, esse ângulo θ que aparece aqui é um ângulo positivo. Se por um acaso esse ângulo estivesse aqui, esse ângulo seria negativo. Beleza, gente? Show de bola. Agora, olha só. Eu quero que você preste atenção nisso daqui, porque isso é extremamente simples e os alunos têm muita dificuldade de entender isso. E você não vai ter essa dificuldade nunca mais na sua vida. Eu disse para você que o objetivo dessa aula de hoje era estender as definições de seno, cosseno e tangente para ângulos fora do intervalo 0 a 90 graus. E nós vamos fazer isso com uma construção super elaborada, mas extremamente simples. E essa construção foi feita por um matemático muito famoso, um matemático que você já deve ter ouvido falar aí. O nome dele é Euler. Se escreve Euler, né? Alguns chamam... Algum professor talvez seu já chamou ele de Euler, outro chamou de Euler. Beleza, essa daqui é a forma que se escreve esse nome. Então, esse matemático Euler é que desenvolveu essa forma de enxergar
seno, cosseno e tangente. E daqui para frente, nós vamos olhar para seno, cosseno e tangente dessa forma que Euler desenvolveu, beleza? O nome dele tá aqui, eu já vou apagar. Isso aqui era só para você lembrar aí das suas aulas aí da tia Teteca, eu tenho certeza que a tia Teteca já falou desse matemático para você aí. Show de bola. Que construção é essa? Eu quero definir seno, cosseno e tangente. Beleza, gente? Show de bola. Como nós vamos definir isso? Nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou colocar aqui do lado a reta real. Lembra da reta real? O que é a reta real? É a reta que contém todos os números que nós conhecemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, raiz de 2, raiz de 3, pi, raiz de pi. Todos esses caras estão na reta real. Beleza? Coloquei aqui a minha reta real aqui. Agora, eu vou construir uma função, gente. Na verdade, eu vou construir várias funções. Funções essas que serão chamadas de seno, cosseno e tangente. E depois eu vou mostrar para vocês que essa construção que eu estou fazendo aqui, ela herda todas as propriedades da função anterior que nós estávamos trabalhando. Beleza? Mas eu não vou entrar muito nesses méritos nessa aula, não. Mas ela herda e eu vou mostrar isso para vocês. Como nós fazemos essa construção? A ideia é a seguinte, gente. Está aqui a reta numérica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou associar cada número real aqui, na minha reta real, a um ponto no meu ciclo trigonométrico, beleza? Como eu vou fazer isso? Simples. Eu vou primeiro pegar esse meu ponto aqui, 0, na reta real, e vou associar ao meu ponto A aqui, beleza? Então o 0 está associado ao A. Peguei o 0 e associei ao número A. Beleza? Show de bola. Agora, se eu pegar um número real t qualquer aqui, ó, vou pegar esse número real t aqui, tá? Por um acaso aqui no meu desenho, esse número real t ele é menor do que 1, porque eu escolhi esse pedaço aqui sendo 1, e se a minha circunferência ela tinha raio 1, isso daqui vale 1, isso daqui vale 1, isso daqui vale 1, isso daqui vale 1, beleza? Então esse 1 aqui é o mesmo 1 que tá lá. Show de bola. Mas imagine que eu peguei um número aqui, ó, de comprimento t. Show de bola? Peguei esse número de comprimento t. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever para você o que você vai fazer. Se esse seu número t aqui, ó, ele é maior do que 0, então, se t é maior do que 0, você vai fazer o seguinte. Você vai caminhe a partir de A, desse meu ponto A aqui, beleza? Até um ponto P, beleza? Então, eu vou a partir de A caminhar na minha circunferência, ou seja, no meu ciclo trigonométrico, até um ponto P. Agora, esse ponto P não é qualquer ponto P. Ele é tal que, então, até um ponto P, tal que o segmento, ou melhor, o arco AP, isso daqui, essa forma de escrever AP é o arco AP, o arco AP seja justamente igual ao comprimento desse meu segmento T aqui, beleza? Então, é como se eu tivesse pegado esse pedacinho que está aqui, beleza, gente? Com a fita métrica, imagine, peguei esse pedacinho que está aqui com a fita métrica e coloquei essa fita métrica aqui na minha circunferência, beleza? Claro, se o meu T for positivo, eu vou andar no sentido positivo da minha circunferência. Então, eu vou pegar esse pedacinho e vou colocar aqui na circunferência, beleza? Então, esse pedacinho T que está aqui, ó, se ele está aqui de roxinho, eu vou colocar ele aqui, ó. Então, eu estou caminhando a partir do A até chegar nesse ponto P aqui, ó. Aqui é o ponto P. Veja que esse pedaço que está aqui, esse comprimento que está aqui, é exatamente esse cara que está aqui. Então, esse cara aqui define um arco AP. Esse cara define um arco AP. Tá maneiro, gente? Você tá acabando de ver que ele define aqui, ó, um arco AP. Esse arco aqui, ó, é o arco AP. Se ele define esse arco AP, é claro que existe aqui, ó, um ângulo. Um ângulo. Tranquilo? Existe aqui um ângulo. Esse ângulo, eu posso escrever ele como ângulo em radiano. Concorda? Você pode escrever esse ângulo aqui como ângulo em radiano. O detalhe aqui
E o que é super interessante nessa construção é que se essa minha circunferência ela tem raio 1, eu sei que esse ângulo θ que está aparecendo aqui, em radiano, ele tem que comprimento em radiano? Ele tem o segmento AP, que é justamente o T, beleza? Então, ele é o comprimento do arco AP dividido pelo raio da circunferência. Concorda? Essa é a definição desse ângulo em radiano. Só que observe que esse comprimento AP aqui é justamente o T que está lá, não é? É justamente o T, porque eu peguei esse pedaço e coloquei aqui. Show de bola. Só que, além disso, o raio da minha circunferência é 1. Então, quando eu escrever isso daqui, eu tenho o seguinte. Esse meu ângulo em radiano, ele é o comprimento do arco, que por sua vez é T, dividido por 1. Só que qualquer número dividido por 1, ele é o próprio número. Então, esse ângulo central que está aparecendo aqui na minha circunferência é justamente o comprimento do arco, que por sua vez é justamente aquele comprimentozinho que está aparecendo ali. Show de bola? Então, até agora, gênio, não tem nada de difícil nessa construção. Você simplesmente pegou a reta real e está construindo a partir da reta real ângulos escritos em radiano, sabendo que também, uma vez que eu tenho um ângulo escrito em radiano, eu posso naturalmente encontrar esse ângulo escrito em graus. Basta eu fazer aquela equação, aquela regra de 3 que eu ensinei para vocês na aula passada, tranquilo? Então você pode trabalhar com isso. É claro que normalmente nós trabalhamos somente daqui para frente com ângulos em radianos. Tá maneiro? Mas então, essa é a construçãozinha que eu fiz. Agora imagine o seguinte, antes da gente passar a definir seno, cosseno e tangente. Professor, se esse meu t fosse um número menor do que zero, porque você concorda que se o t é maior do que zero, eu vou pegar qualquer número aqui em cima, né, na minha reta, como essa reta aqui é a reta numérica, é a reta real, ela continua infinito lá para cima e infinito aqui para baixo, beleza? Se eu pegar qualquer número positivo, eu vou pegar esse comprimento, vou colocar aqui na minha circunferência, beleza? E vou achar um ângulo lá em radiano, se ele for positivo. Agora, a gente sabe que não existe só números reais positivos. Existem números reais negativos. E se esse número for um número real negativo, o que eu vou fazer? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a mesma construção que você fez aqui. Só que você vai caminhar agora no sentido anti-horário. Então, se o seu θ for um número menor do que zero, eu vou escrever aqui para você, ó. Se θ. Se θ não, né? Se t, desculpa. Porque como a gente vai falar de ângulo, você vê que já confunde, né? T e θ, tanto faz. Mas, de novo, t e θ são variáveis. Você pode chamar ela de qualquer coisa que você quiser, beleza? Pode ser θ, pode ser t, pode ser coraçãozinho. Beleza, mas olha só. Se t for um número menor do que zero, gente, se t for um número menor do que zero, o que você vai fazer? Você vai caminhar de novo, a partir do A. Caminhe. Caminhe. A partir de A até um ponto P. Só que você vai caminhar a partir de A no sentido, ó, caminha a partir de A no sentido negativo agora. No sentido anti-horário é o sentido positivo. No sentido horário é o sentido negativo. Então agora você vai caminhar a partir de A no sentido negativo, que você sabe ser o sentido anti-horário. No sentido negativo. Até um ponto P. Até um ponto P. Esse ponto P é tal que... O que vai acontecer? Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai caminhar agora no sentido negativo. Esse ponto P que você vai encontrar aqui, eu vou até botar um ponto P diferente, eu vou botar aqui um cara um pouquinho maior. Supor que eu pegue aqui um cara um pouquinho maior. Peguei o cara aqui um pouquinho maior. Esse aqui é o ponto P, beleza? Você encontrou aqui, ó, é um número T, né? Só que esse número T é menor do que zero. Então, esse cara aqui é o T e ele é um número menor que zero. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar, só que agora, como no seu número T ele é negativo,
Esse cara que tá aqui é um comprimento, beleza? Porque você quer pegar isso daqui e colocar para cá. Só que para você colocar daqui para cá, você tem que pegar um comprimento. E um comprimento não pode ser negativo, né, gente? Embora o t seja um número negativo, esse comprimento que você está colocando para cá tem que ser um número positivo. Então você está pegando o módulo desse cara. Então, tal que o módulo do número t, beleza? Seja igual ao arco AP. Beleza? Então aqui eu tenho de novo um arco AP, beleza? Esse comprimento que está aqui é justamente esse comprimento que está aqui. Só que eu tive que andar no sentido anti-horário. E agora, professor, você rodou ali, rodou, legal, entendi essa construção, é uma construção super fácil. Então é uma forma bem simples de se achar os pontos a partir do que você descreveu pra gente. Show de bola. Então aqui, ó, esse cara aqui é o T, tá associado aqui. Esse meu Tzinho aqui negativo está associado aqui. E você já sabe calcular esses ângulos em radiano. Show de bola. Só que saber calcular o ângulo em radiano não é a mesma coisa que saber calcular seno, cosseno e tangente. Então, o que é o seno, o cosseno e a tangente? Observe o seguinte. Esse meu ponto P aqui, ele tem coordenadas x e y, não tem? Se eu fizer aqui, ó, as projeções, eu tenho aqui, ó, uma coordenada xzinho, tranquilo? E tenho aqui também uma coordenada yzinho. Show? Essa daqui é a coordenada x e essa daqui é a coordenada y. E agora, o que você faz, professor? É simples. O meu x, ou seja, esse pedacinho que está aqui, eu vou chamar de cosseno desse ângulo θ em radiano. Que é isso, professor? Isso é bruxaria. Não é não? Vou te provar que não é. Esse x que você está vendo aqui, ele passou a ser o cosseno desse ângulo θ. Θ, claro, em radiano. E o y, ou seja, esse pedacinho que você está vendo ali, ó, eu vou chamar ele de seno desse ângulo θ. Veja que esse ângulo θ em radiano que você está vendo aqui, ó, é justamente aquele cara que você achou lá, que é um número real. Beleza? Isso pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, 8, qualquer número. Você pega o número aqui, pega esse pedacinho aqui como se você pegasse com uma fita métrica, coloca na sua circunferência, acha o ponto da forma como eu te expliquei ali, e aí você vai achar a coordenada x e a coordenada y. Eu estou dizendo para você que daqui para frente, essa coordenada x é o cosseno e essa coordenada y é o seno do seu ângulo. Tem alguma dificuldade nisso, gente? De você fazer essa construção? Não tem dificuldade nenhuma. E isso daí que nós fizemos é a função de Euler. Veja que essa função aqui, ó, isso daqui é uma função. Você está pegando os números reais e está associando a sua circunferência C. Então, essa função aqui, para quem já viu função, essa minha função eu vou chamar de E de Euler, ela é uma função dos números reais, beleza? Na circunferência C. Tá maneiro? Ela pega um númerozinho real e leva a um ponto de coordenadas x e y, aonde esse x eu vou chamar de cosseno e esse y eu vou chamar de seno. Aí é claro, você acabou de definir. Então, se, por exemplo, eu pegar o número 1, o número 1 está aqui, certo? O número 1 está aqui. Se eu pegar esse número 1 e colocar aqui na minha circunferência, esse número 1, peguei aqui com a fita métrica e passei para cá, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Né? Vai dar mais ou menos aqui. Pega o número 1, você vai colocar aqui, ele vai dar mais ou menos aqui. Então, esse cara que vai aparecer aqui, ó, isso aqui é um ponto P, eu vou chamar de P'. Sei que eu já estou poluindo um pouco a minha figura aqui, ó. Aqui é esse comprimento tá aqui é o número 1. Então, esse ponto P', ele vai me dar uma coordenada xzinho aqui, x' aqui, e uma coordenada y' aqui. Beleza? Aqui eu tenho uma coordenada x' e aqui eu tenho uma coordenada y'. Esse ângulo que vai aparecer aqui, gênio, esse ângulo que vai aparecer aqui, ó, quanto que ele vale? É 1 radiano. Concorda? Esse ângulo que vai aparecer aqui, ó,
Θ é o ângulo de 1 radiano. Com esse ângulo de 1 radiano, eu consigo calcular o seno de 1 e o cosseno de 1. O seno de 1 é esse pedacinho aqui. E o cosseno de 1 é esse pedacinho aqui. Agora você consegue calcular seno, cosseno para qualquer ângulo, concorda? Desde que, se o ângulo for positivo, você vai botar sua fitinha métrica no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário. E se o seu ângulo for negativo, se o seu número for negativo, você vai associar ele a um ângulo radiano negativo. E você vai conseguir calcular seno e cosseno. Então, espero que você tenha entendido até aí. Eu já vou sair da frente, melhor dizendo, já vou sair da frente já para você poder tirar um print aí de tudo que a gente fez. Já vou tirar um print, eu acho que você entendeu, porque isso daqui é muito simples. E agora, para a gente não deixar essa aula acabar assim, só de uma forma literal, só de uma forma abstrata, para a gente não deixar essa aula tão abstrata, eu vou fazer uma pequena mágicazinha para a gente poder usar aqui alguns exemplos e poder explorar algumas propriedades e também fazer alguns questionamentos sobre essa função que nós acabamos de definir. Então, eu já saí da frente, você já olhou esse quadro, eu vou fazer uma pequena mágica, apagar isso que nós fizemos e vou discutir mais alguns pontos e não deixar essa aula tão abstrata. Beleza, gente? Então vem comigo, que é uma magiquinha. Gênio, tô de volta, já apaguei o quadro e antes da gente... Até ficou um borradinho aqui. Antes da gente acabar essa aula, eu quero fazer algumas coisas aqui interessantes com você. Primeiro é o seguinte, eu quero desenhar com você aqui os ângulos, já que agora a gente sabe colocar a partir da minha reta real os ângulos lá no círculo trigonométrico, eu quero colocar com você aqui alguns ângulos interessantes, beleza? Então é o seguinte, se eu quiser pegar aqui um cara de comprimento 1 e calcular o seno e o cosseno de 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 1 aqui e colocar lá. Então, se eu pegar o 1 lá, o meu 1 ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, eu sei que esse cara aqui é o 1. Se eu quiser calcular o seno e o cosseno do 1, basta eu pegar esse ponto daqui e traçar, né, a perpendicular pelo 1 aqui, encontrar uma retinha aqui, um pontinho aqui no x, esse pedaço aqui vai ser o cosseno, e fazer a mesma coisa no y, esse pedaço aqui vai ser o seno, beleza? Então, dessa forma eu consigo calcular o 1. Tá, se o 1 tá aqui, o 2, ele é o quê? Ele é o 1 mais o 1. Então, se eu pegar esse pedacinho e trazer pra cá, o 2, ele vai estar mais ou menos aqui. Beleza? Aonde vai estar o 3? O 3, ele vai estar um pouquinho antes desse cara aqui, ó. Esse maluco aqui, ó, é o 3. Quem é esse cara que tá aqui? Você tem que saber de qual quem é esse cara que tá aqui. Esse cara que tá aqui, ele é o ângulo de meia circunferência. E a gente sabe que o ângulo de meia circunferência, em graus, ele é 180, beleza? Em radianos, a gente já viu. Em radianos, isso aqui vale π. Então, esse cara que aparece aqui, ó, é o π. Show de bola? Se o 3 está aqui, o 4 vai estar mais ou menos aqui. Show de bola? O 5 vai estar mais ou menos aqui, ele passa um pouquinho, né? O 6 vai estar aqui um pouquinho antes, então esse aqui é o 5. Esse daqui é o 6. É claro que esse cara que está aqui, ele é o 2π, beleza? Esse pontozinho que está aqui, ele é o 2π. E assim sucessivamente. Ou seja, nós pegamos a reta real, a reta numérica, e é como se nós pensássemos nessa reta numérica como um barbante. E esse barbante nós estamos enrolando ele inteirinho na circunferência trigonométrica. Isso nós estamos fazendo quando nós estamos enrolando a partir do zero e os números positivos. Nós sempre vamos andar no sentido anti-horário, no sentido contrário à rotação do relógio, beleza? Então aqui você consegue colocar todos os números positivos. E se você quiser colocar os números negativos, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai começar a andar no sentido anti-horário. Então, o 1 negativo, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. O 2 vai estar mais ou menos aqui. O 3, de novo, negativo, ele vai estar mais ou menos aqui. Porque, de novo, o π, ele sempre tem que cair aqui. Positivo ou negativo, o π tem que ser aquilo ali.
Então aqui é menos 3. E assim sucessivamente, você vai colocando todos os números reais enrolados na sua circunferência trigonométrica, no seu ciclo trigonométrico. E para cada um desses números, você consegue calcular agora o seno e o cosseno. A tangente eu ainda não falei, vamos falar logo adiante, nas próximas aulas, beleza? Mas você agora já sabe calcular o seno e o cosseno a partir de qualquer número real. Agora, não tem nenhum problema você ser solicitado a calcular o seno de 2, por exemplo. Os alunos têm maior dificuldade. Como assim o seno de 2? Seno não sempre tem que ter um pi, alguma coisa? Não. Você sabe calcular o seno de 2. Você pega o 2, joga ele aqui, vai aparecer mais ou menos aqui em cima, aqui, né? Já vimos. Traça aqui as duas retinhas, vai achar a reta horizontal cosseno, reta vertical seno. Acabou. Agora sim, antes da gente acabar, e esse é o ponto crucial, uma pergunta que fica é a seguinte. Legal, professor, você me ensinou como pegar a reta numérica, enrolar ela na circunferência e achar ali um seno e um cosseno. Agora a pergunta que fica é, esse seno e esse cosseno que você encontra aqui, ele é igual? Ou seja, o valor que eu vou encontrar aqui para o 1, para o 2, para o 60, para o 45, para o π sobre 2, para o 90... Esse número que aparece aqui, ele é o mesmo número que eu tinha aprendido antes? Essa é uma pergunta que fica, não é? E a resposta é sim. Esse número que eu te ensinei a encontrar aqui, ele é exatamente aquele número que está lá. E eu vou te provar isso aqui de uma forma muito simples para a gente acabar essa aula. Eu vou pegar aqui de novo o meu segmentozinho T, beleza? Vou pegar positivo, mas sem perda de generalidade, o negativo daria da mesma forma. Vou pegar esse T, a partir aqui do meu ponto A, vou fazer aquela construção que eu falei. Já estou apagando esse seno aqui de 2, que isso aqui foi só para exemplificar. Vou pegar esse pedacinho T e vou trazer para cá. Então eu peguei com a minha fita métrica, trouxe ele para cá. Vamos supor que chegou nesse carinha aqui, ó, ponto P. Eu vou ter, claro, um arco AP aqui, beleza? Esse arco AP define para mim um ângulo central aqui em radianos. Como a minha circunferência é uma circunferência em que o raio dela é 1, esse arco AP aqui, né? Em radianos, quando eu dividir esse arco pelo raio, eu vou encontrar justamente o T. Ou seja, esse ângulo θ aqui em radiano, ele é o AP, de novo, dividido por 1. Isso daqui é o próprio T dividido por 1. E isso daqui é igual a T. Show de bola? Então, esse T é igual a esse θ que está aparecendo aqui dentro. Esse θ em radiano é igual àquele T que está aparecendo lá. Eu disse para você que esse segmento na horizontal aqui, Gênio, eu disse para você que esse segmento aqui, ó, na horizontal, que eu vou colocar ele, caiu, vou colocar ele de vermelho. Esse segmento na horizontal aqui, ó, eu falei para você que ele é o X. E esse X é o cosseno. E esse segmento vertical aqui, ó, que eu vou tentar colocar ele de amarelinho, vou colocar ele de amarelinho, ele é o seno. Não disse para você? Disse para você que isso daqui é o seno. Isso daqui é o seno, isso daqui é o cosseno. Vou te provar que esse seno aqui é justamente aquele seno que eu te defini anteriormente, cateto oposto dividido por hipotenusa. E vou mostrar que esse cosseno é justamente aquele cosseno anterior, cateto adjacente dividido por hipotenusa. Como? Observe que aqui apareceu um triângulo retângulo, né? Porque esse segmento aqui, ó, eu peguei ele perpendicular. Então, esse triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de O, esse cara aqui eu vou chamar de A', né? Esse pontinho aqui, ó, eu vou chamar ele de A'. Beleza? E aquele lá é o ponto P. Observe que no triângulo, vou até botar o símbolo de triângulo aqui, ó. No triângulo O, A', P, o que que nós temos? Esse cara que aparece aqui, ó, é o Y, certo? Esse cara que aparece aqui é o Y. Eu sei que o Y dividido por esse camarada aqui, ó, isso daqui eu sei que é o raio da circunferência. Se eu pegar esse Y e dividir pelo raio da circunferência, o que que eu tenho? Se eu pegar o Y e dividir pelo raio da circunferência. Lá pela nossa definição, lá da trigonometria anterior, antes do ciclo trigonométrico, o que que tinha isso aqui? Isso daqui é o cateto oposto a esse ângulo,
dividido pela hipotenusa R, não é? Cateto oposto Y, porque isso aqui é Y, dividido pela hipotenusa R. Isso daqui é o quê? É a definição de seno. Beleza? É aquela nossa definição original de seno do ângulo θ. Desse ângulo que está aqui. Só que quanto que vale esse raio? Esse raio vale 1. Então, de fato, olha a malandragem do Euler aí. O Y é o seno θ. Esse seno aqui, ó, é exatamente aquele seno anterior. E a mesma coisa vale para o cosseno. Porque se eu dividir esse pedaço aqui por essa hipotenusa, ou seja, eu vou fazer até aqui de vermelhinho. O x dividido pela hipotenusa, que é o R, isso daqui é o quê? Naquela definição anterior. Isso é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, isso daqui, ó, é o cosseno do ângulo θ. Lembra que θ é igual a t. Show de bola? Tanto faz. Só que essa hipotenusa é o raio da minha circunferência, do meu ciclo trigonométrico. E o raio do ciclo trigonométrico é justamente 1. Então isso aqui é x dividido por 1, que é x. Isso daqui implica em x ser o cosseno θ. E esse cosseno θ aqui, ó, é aquele cosseno θ das aulas iniciais de trigonometria. Então veja que essa construção que nós fizemos aqui para desenvolver a trigonometria para qualquer ângulo, agora você consegue calcular seno e cosseno para qualquer ângulo, ela herda os mesmos valores da anterior, pelo menos no intervalo de 0 a π sobre 2. Agora, nas próximas aulas, nós vamos ver que os valores para além desse intervalo 0 π sobre 2, eles são exatamente os mesmos que aparece aqui do 0 até π sobre 2, só que vai mudar os sinais, porque aqui vai aparecer negativo, positivo, negativo, negativo e positivo, negativo. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Eu acredito que até aqui você já tenha entendido tudo. Então grava bem essa aula, porque essa aula é essencial. Eu espero que você tenha entendido, porque a construção é super simples. Mas se você não entendeu, volta essa aula quantas vezes você quiser. Grave ela todinha, porque assim você vai entender matemática lá na sua base. Isso vai ser super importante para você, gente. Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!